Se a sua alma se parece com um mar furioso neste momento, se a paz foi roubada e em seu lugar restou apenas o barulho da preocupação, uma guerra silenciosa travada contra o "e se" do amanhã, então esta mensagem não é uma coincidência, é um resgate. O céu agendou este momento, pois Deus me mandou te dizer que a mesma voz que um dia disse ao mar, "Acalma-te", está prestes a ser liberada sobre a sua vida. Não se afaste. O que você está prestes a ouvir pode ser a linha que separa a sua tempestade da sua calmaria. E antes de mergulharmos nesta verdade, quero te fazer um convite. Aproveite este instante para verificar se você já faz parte da nossa família Alma Avivada. E se não, inscreva-se. Assim você garante que não irá perder nenhuma mensagem de força e esperança que o céu tem para a sua semana. Feche os olhos, apenas por um momento, não para fugir, mas para se encontrar. Sinta o peso da noite ao seu redor, ou talvez o peso que a noite carrega dentro de você. O silêncio da casa parece amplificar o barulho da sua mente, não é mesmo? É neste silêncio que um cinema particular se acende em sua mente, e o diretor desse filme é o medo. Quantos futuros imaginários ele construiu para você na última noite, ou talvez agora mesmo? Cenas de fracasso, de perda, de solidão, projetadas em looping sem a sua permissão. O medo é um arquiteto cruel. Ele usa seus pensamentos como tijolos para construir castelos de catástrofe. E dentro desses muros ecoa uma pergunta. Uma única pergunta que se disfarça em 1000 formas diferentes. E se? E se eu não conseguir pagar aquela conta? E se o resultado do exame não for bom? E se eu perder meu emprego? E se aquela pessoa que eu amo me abandonar? E se eu falhar com meus filhos? E se o amanhã for ainda mais pesado que o hoje? Sinta essa pergunta. Sinta como ela rouba o seu fôlego, como ela se transforma naquele nó apertado no seu estômago, uma âncora de pavor que te impede de descansar. Eu sei o que é essa vigília, essa batalha solitária travada no escuro, enquanto o resto do mundo parece dormir em paz. Mas quero que você ouça algo com toda a força do seu espírito. Você não está sozinho nessa vigília. Cada pensamento ansioso que atravessa sua mente é visto. Cada batida acelerada do seu coração é conhecida. Cada lágrima silenciosa que escorre pelo seu rosto e se perde no travesseiro, o céu a vê. Deus está presente nessa sala com você. Ele não está distante, alheio à sua dor. Ele está mais perto que o ar que você respira, testemunhando sua luta não com julgamento, mas com uma compaixão infinita. O céu vê você, e neste exato lugar de dor, neste eco de ansiedade, ele se inclina para sussurrar uma verdade capaz de demolir cada castelo que o medo construiu. Mas no meio de todo esse ruído da sua alma, ouça, há um som diferente. Não é um grito, mas um sussurro mais antigo que a sua dor e infinitamente mais poderoso que o seu medo. É a frequência da eternidade, uma verdade que viajou através dos séculos, atravessou desertos e reinos, foi escrita com a tinta da promessa divina, não para um povo distante, mas como uma carta de amor endereçada a você, agora, neste exato momento. Incline o seu espírito e ouça o que a palavra viva de Deus declara sobre o seu futuro. O próprio Senhor vai à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Deixe essas palavras ecoarem, sinta o peso delas. Isso não é um conselho de um amigo bem-intencionado, não é uma frase de otimismo para te fazer sentir melhor por um instante. Isto é um decreto real, uma declaração de fato, emitida da sala do trono do universo. E quando o Rei do Universo decreta algo, a realidade se curva. As sombras recuam. As mentiras do medo perdem a sua força. A promessa de que ele vai à sua frente não é um talvez, é uma certeza. A promessa de que ele nunca o abandonará não é uma possibilidade, é um juramento. Este decreto, meu irmão, minha irmã, é a escritura de posse sobre o seu futuro.
e ela está assinada com o amor infalível do seu Pai. Deixe esta verdade agora começar a ancorar a sua alma. Para que você entenda essa promessa, não apenas com a mente, mas com a alma, eu quero que você venha comigo. Imagine por um instante. Você está aí, parado na entrada de um vale. O sol está às suas costas, mas à sua frente, a luz mal consegue penetrar. É um caminho estreito, ladeado por rochas altas e uma vegetação densa. O ar é mais frio aqui. Você ouve o som de água correndo em algum lugar que não consegue ver, e o farfalhar das folhas cria sombras dançantes que se parecem com monstros. Seu coração de ovelha bate mais rápido. Você é frágil. Cada instinto seu grita: perigo! Não entre aí! Volte! Você treme, não apenas pelo frio, mas pelo medo profundo do desconhecido que se esconde naquelas sombras. Talvez você tenha imaginado Deus lá atrás, distante, ou talvez até mesmo te empurrando em direção a esse vale, dizendo: vá, você precisa passar por isso. E esse pensamento te deixa ainda mais apavorado e sozinho. Mas olhe de novo, com os olhos da sua alma. Você percebe algo. Você não está sozinho na entrada do vale, e o mais importante, não há ninguém atrás de você. Em vez disso, ele está na sua frente. O seu bom pastor. Ele não está te empurrando para o medo. Ele está caminhando em direção a ele, por você. Veja o cajado firme em sua mão. Ele não serve apenas de apoio. Ele o usa para testar o chão à sua frente, garantindo que cada centímetro do caminho seja seguro. Ele o estende para afastar os galhos e espinhos que poderiam te ferir. Observe como seus olhos varrem as sombras nas rochas. Ele não as teme. Ele as inspeciona. Onde você vê um predador à espreita, ele vê apenas um espaço vazio que a sua luz já preencheu. Cada passo que ele dá é deliberado, confiante. E cada pegada que ele deixa no chão se torna um selo de segurança para você. Você entende o que isso significa? Você não está entrando em um vale desconhecido. Você está simplesmente seguindo os passos seguros daquele que já conhece o caminho, já venceu o perigo e já preparou a sua passagem. Esse vale escuro pode ter o nome de incerteza financeira, luto, enfermidade ou solidão. Mas o seu pastor já está lá, transformando o perigo em segurança, o desespero em esperança e o que parecia ser um fim no início de um novo milagre. O bom pastor te guia pelos vales, mas o poder dele não para por aí, porque às vezes o que está à sua frente não é apenas um vale escuro. Às vezes é um muro, uma muralha de água intransponível. Volte comigo, por um instante, para as areias do deserto. Imagine-se lá, no meio do povo de Israel. Sinta o coração acelerado, a respiração curta. Atrás de você, uma nuvem de poeira no horizonte se aproxima, e com ela, o som ensurdecedor das carruagens do exército mais poderoso da terra, vindo para te destruir. À sua frente, o rugido das ondas. O Mar Vermelho, imponente, sem pontes, sem barcos. Um fim, preso entre a fúria do inimigo e a fúria do mar. O cheiro salgado das águas se mistura com o pavor. O grito de pânico sobe pela sua garganta. Para os olhos humanos, a história terminava ali. Era o fim. Mas o que os olhos humanos não podiam ver, o que o medo não os deixava perceber, era que Deus já havia caminhado sobre aquelas águas. Ele não estava surpreso. Ele não estava encurralado. Aquele mar não era um obstáculo para ele. Era o palco que ele mesmo havia preparado para o seu milagre. Onde eles viam um túmulo de água, Deus via um corredor de libertação. E esse mesmo Deus, o Deus que abre mares, está falando com você agora, pois o seu Mar Vermelho pode ter outro nome. Pode ser um mar intransponível de dívidas que ameaçam te afogar. Pode ser um muro de enfermidade que parece alto demais para escalar. Pode ser uma montanha de problemas familiares que bloqueia completamente o seu caminho. E para você, que se sente cercado, ele declara hoje com a mesma autoridade que dividiu as águas: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze.
e despedaçarei as trancas de ferro que te prendem. Você ouviu isso? Deus não está apenas prometendo te ajudar a forçar a porta. Ele está dizendo que já foi na sua frente e a está quebrando em pedaços. Aquelas portas de bronze, aquelas situações que parecem permanentemente trancadas, que você já desistiu de tentar abrir, Ele já está agindo sobre elas. Ele não está apenas com você no problema. Ele está à frente do problema, desmantelando-o antes mesmo que você chegue lá. Deus abre mares e aplaina montanhas. Mas às vezes o desafio não é uma barreira natural. Às vezes o desafio tem um nome, ele tem uma voz, e ele zomba da sua fé. Vamos para outro campo de batalha, o Vale de Elá. Sinta o sol quente na sua pele. Veja o exército de Israel, encolhido de medo, paralisado. E então, ouça. O chão treme. Uma sombra se projeta sobre o vale. Golias. O medo o descreve como um gigante invencível, coberto de bronze, com uma lança que parece o tronco de uma pequena árvore. Sua voz de trovão ecoa, amaldiçoando, desafiando, paralisando a todos com pavor. Por 40 dias, ele foi a personificação do impossível. E então surge Davi, um jovem pastor. Em suas mãos não há espada nem armadura, apenas 5 pedras lisas e uma confiança inabalável. Aqui está o segredo que o céu quer te revelar hoje. Davi não viu a vitória depois que a pedra atingiu a testa do gigante. Ele caminhou para a batalha sabendo que a vitória já estava garantida. Ele sabia que Deus já tinha caminhado por aquele vale antes dele e medido aquele gigante. A vitória foi selada no céu, antes que a pedra sequer saísse da sua funda. E talvez, hoje, você esteja de pé em um vale muito parecido. O seu Golias pode não carregar uma lança, mas ele se apresenta de outras formas. Ele pode ser um pedaço de papel branco na sua mão, um diagnóstico médico cujas palavras parecem uma sentença. O gigante grita em sua mente, zombando da sua esperança de cura. Seu Golias pode ser um e-mail inesperado, uma carta de demissão que faz o chão desaparecer sob seus pés. O gigante sussurra que seu futuro acabou, que você não tem valor. Ou talvez o seu Golias seja invisível. Um gigante feito de silêncio, que se senta entre você e a pessoa que você ama na mesa de jantar. Um silêncio tão pesado que sufoca qualquer tentativa de conexão. Diante desses gigantes, você se sente pequeno, desprotegido, e o medo grita que você não tem chance. Mas ouça a verdade do Espírito Santo. A coragem não nasce na ausência do medo. A coragem é a decisão de confiar, mesmo quando você está tremendo. É a confiança de que Deus já entrou no seu campo de batalha. Ele já caminhou pelos corredores desse hospital. Ele já esteve presente na sala daquela reunião. Ele já se sentou no meio do silêncio da sua casa. E ele já declarou a sua vitória. A mesma mão que guiou a pedra de Davi está guiando a sua vida hoje. A batalha pode parecer sua, mas a vitória sempre foi e sempre será dele. Deus abre mares e derruba gigantes. Mas, e quando a batalha não é contra um gigante lá fora, mas contra um poço fundo e escuro aqui dentro? E quando o vale não é apenas um caminho, mas um lugar onde você se sente enterrado? Um lugar onde seus sonhos, sua esperança e sua confiança vão para morrer. Vamos caminhar com cuidado até a história de um jovem chamado José. Sinta por um momento o frio da cisterna vazia, enquanto as vozes dos seus próprios irmãos, que deveriam te proteger, se tornam um eco distante de traição. Isso é um túmulo. Sinta o peso das correntes em seus pulsos, sendo levado como mercadoria para uma terra estranha, onde sua identidade foi roubada e seu futuro vendido. Isso é um túmulo. Sinta o cheiro de mofo e desespero da masmorra, depois de ter sido falsamente acusado por fazer o que era certo, esquecido por aqueles que prometeram ajudar, abandonado por Deus e pelos homens. Esse é o túmulo mais profundo de todos. Para os olhos do medo, cada um desses vales era um fim de linha. Cada um desses poços era um túmulo para os sonhos que Deus havia lhe dado. Mas o que José não podia ver, do fundo daquela escuridão,
é que Deus já estava à frente. Ele estava à frente na cisterna, à frente na caravana de escravos, à frente nos corredores da prisão. E ele não estava lá apenas para assistir. Ele estava trabalhando, transformando. A cisterna não era um fim, era um redirecionamento. A escravidão não era destruição, era uma escola de administração no Egito. A prisão não era um esquecimento, era o local de preparação para o palácio. Você entende a profundidade disso? Deus estava transformando cada cova em uma preparação, cada túmulo em um útero para um novo propósito. E agora, olhe para a sua vida, para o seu túmulo. Essa traição que quebrou seu coração, esse luto que te deixou sem ar, esse sonho que morreu e te deixou vazio, ouça com toda a sua alma. O lugar que o inimigo planejou para o seu fim, a cova que ele cavou para enterrar a sua fé, é exatamente o palco que Deus usará para revelar o seu maior testemunho através de você. A dor que você sente hoje, a lágrima que você chora em segredo, é a semente da cura, do consolo, da sabedoria que um dia você usará para regar a vida de outra pessoa que está passando pelo mesmo deserto. É por isso que anos depois, José pôde olhar nos olhos de seus irmãos sem amargura e declarar a verdade que o céu declara sobre a sua vida hoje. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. O seu vale não será o seu fim, será o início da sua mais poderosa história. Se esta palavra já tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu o refrigério do Espírito Santo, deixe o seu amém nos comentários. Curta este vídeo para que esta mensagem de esperança, como uma luz, possa alcançar outras almas que estão, neste exato momento, lutando no escuro. Você sente o que está acontecendo dentro de você? Com cada verdade que você absorveu, com cada imagem que o Espírito Santo pintou em sua alma, algo fundamental está mudando. Não é apenas o seu sentimento, é a sua linguagem, é a forma como você se aproxima de Deus. Até agora, talvez, a sua oração tenha sido um grito abafado, nascido do medo. Uma oração com os olhos fixos na tempestade, tentando descrever para Deus o tamanho das ondas. Uma oração que começa com as palavras que o medo mais ama. E se? Senhor, e se eu não conseguir suportar isso? E se a tempestade ficar ainda pior? E se tu não me ouvires a tempo? É uma oração que secretamente questiona se ele realmente está no controle, se ele realmente já foi à frente. Mas agora, o Espírito Santo está recalibrando a sua alma. A sua fé, fortalecida pela promessa dele, está mudando a sua forma de orar. Você está passando da oração que questiona para a oração que declara. Você não precisa mais clamar, Senhor, e se eu não conseguir? Agora, do fundo do seu ser, uma nova linguagem emerge. A linguagem da confiança, a linguagem do mesmo que, Senhor, mesmo que o vale seja escuro, eu sei que a tua presença é a minha luz. Senhor, mesmo que a tempestade se enfureça, eu sei que tu és a minha âncora. Senhor, mesmo que o gigante não caia hoje, eu sei que a vitória já foi decretada por ti. Senhor, mesmo que a cura demore, eu confio no teu cuidado soberano. Você percebe a diferença? A mudança não é apenas de palavras, é a entrega do controle. É soltar as rédeas que você nem sabia que estava segurando com tanta força. É abrir as mãos que estavam cerradas em pânico e simplesmente deixá-las repousar nas mãos dele. É o alinhamento do seu coração com a verdade que ele vem sussurrando desde o início. Ele já está lá. E é a partir desse lugar de alinhamento, desse lugar de entrega, que nós podemos agora conversar com ele. Agora, onde você estiver, não precisa mudar de posição, não precisa encontrar as palavras perfeitas, apenas respire fundo comigo. E mais uma vez, vamos conversar com ele, com o Pai que já habita no seu futuro. Você pode repetir estas palavras em seu coração ou simplesmente deixar que elas guiem a sua própria conversa com ele. Pai, tu conheces o amanhã que tanto me assusta. Tu vês cada sombra, cada possibilidade que minha mente desenha, mas tu não estás apenas olhando de longe.
tu já estás lá. E porque tu estás lá, eu posso encontrar paz aqui e agora. Neste momento, Pai, com toda a sinceridade da minha alma, eu entrego a Ti. Eu coloco em Tuas mãos as minhas preocupações. O medo da falta, o medo de não ser suficiente, a ansiedade pelo desconhecido, o peso das responsabilidades que parecem esmagadoras. Eu solto o controle, Senhor. Eu abro as minhas mãos e eu faço uma troca sagrada contigo. Eu troco o meu medo pela certeza da Tua presença. Eu troco a minha ansiedade pela Tua paz, que a minha mente não consegue entender, mas o meu coração pode sentir. Eu silencio agora, em nome de Jesus, cada e se do inimigo. E escolho com todas as minhas forças acreditar na verdade inabalável do Teu cuidado. Eu escolho confiar que Tu és bom e que a Tua promessa para mim é fiel. Enche este espaço que o medo ocupava com a Tua calma. Enche meu coração com a Tua esperança. Em nome de Jesus. Amém. Sinta essa paz. Sinta essa leveza. O fardo foi entregue. A troca foi feita. Você não está mais carregando o amanhã sozinho. A oração terminou, mas a jornada de fé apenas recomeçou. A paz que você sente agora não é para te manter parado. É o combustível para a sua caminhada. Então, a pergunta que ecoa no seu espírito é: como eu ando agora? Como eu saio deste lugar de oração e enfrento o mundo real? A resposta é simples, mas profunda. Você anda com confiança. Imagine que à sua frente há uma névoa densa, cobrindo um abismo. Você não consegue ver o que está a um palmo do seu nariz, muito menos o outro lado. Mas você sabe que existe uma ponte ali. Uma ponte construída por mãos invisíveis, tecida com a fidelidade de Deus. Cada passo de fé que você dá é como pisar nessa ponte. Sua mente lógica grita: é loucura, não há nada aí, você vai cair. Mas o seu espírito, agora ancorado na promessa dele, sussurra de volta: ele já foi à frente, ele já atravessou. Você não precisa ver o caminho inteiro para começar a caminhar. Pense nisso. Pedro não viu um caminho pavimentado sobre as águas antes de sair do barco. Ele apenas fixou os olhos em Jesus. Você só precisa confiar naquele que é o caminho. Então vamos tornar isso prático. Pense no seu dia amanhã, naquela conversa difícil que você precisa ter, naquela decisão que precisa tomar, naquela tarefa que parece grande demais. O seu trabalho não é descobrir como será o final da história. O seu trabalho é apenas dar o passo de hoje. O seu trabalho é levantar o pé. O trabalho dele é garantir que o chão apareça para encontrá-lo. Então calce agora em seu espírito as sandálias da confiança. Elas não são feitas de couro, mas das promessas dele. E com elas, dê o próximo passo. Aquele que o medo te dizia para não dar. Faça aquela ligação. Envie aquele e-mail. Comece aquele projeto. Ofereça aquele perdão. Não porque você se sente forte, mas porque você confia que a força dele já está lá, no seu próximo passo, esperando por você. O chão será firme. Ele prometeu. Portanto, ouça esta libertação final sobre a sua alma. Durma em paz esta noite. Não a paz frágil que depende de um dia bom ou de contas pagas, mas a paz profunda de uma criança que adormece, segura nos braços do pai, sabendo que ele vigia a noite inteira. E amanhã, quando os primeiros raios de sol tocarem a sua janela, acorde de um jeito diferente. Acorde sem aquele fardo familiar nos ombros, sem aquele nó de apreensão na boca do estômago. Acorde leve, acorde livre. Pois aqui está a verdade que sela toda esta jornada. O amanhã não pertence a você para que o tema. Ele pertence a ele para que cuide. Você tem tentado carregar, proteger e controlar um dia que nunca foi seu para carregar. Hoje, você o devolveu ao seu verdadeiro dono. E por isso entenda isto. Você não está caminhando para a incerteza. Você não está marchando para um vazio nebuloso e assustador. Você está caminhando ao encontro da fidelidade. Imagine isso com toda a força do seu coração. No final do caminho de amanhã não há um ponto de interrogação esperando por você. Há um pai
de braços abertos, com um sorriso que diz: eu te disse que estaria aqui. Ele já está lá, e ele está te esperando. Enquanto essa paz se assenta em seu coração, lembre-se de alguém que precisa ouvir isso hoje. Seja um canal de bênção na vida dessa pessoa, compartilhando esta mensagem. E se você sente no coração o desejo de aprofundar sua jornada conosco e de apoiar nosso ministério a alcançar mais vidas, considere se tornar um membro da nossa família. Há um link na descrição para você saber mais. A jornada não precisa terminar aqui. Deus ainda tem mais para falar com você. Permaneça neste ambiente de paz e clique em um dos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela para continuar recebendo o refrigério e a força do Espírito Santo.